E aí, pessoal? Joinha? Tudo bem? Então, turma, eu vou fazer com vocês, então, essa parte final sobre a hipérbole, né? Nessa parte aqui tem um capítulo anterior que eu trago todas as informações iniciais de hipérbole. Tem a construção, que eu tenho um vídeo lá, um tutorial de como fazer essa construção. Se você ainda não foi lá nesse capítulo, vai lá, assiste o vídeo, que eu ensino bem passo a passo como mostrar, tá? Os elementos da hipérbole, como fazer a construção, porque que aquela construção atende os pontos da definição da hipérbole. A hipérbole, gente, inicialmente pensando, a definição dela se parece muito com a definição da elipse. Então, vocês precisam, de fato, prestar bastante atenção para não ficar viajando a maionese aí, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam? E lá nesse vídeo eu faço isso, tá? Eu mostro no capítulo anterior aqui da hipérbole, no meu livro do GeoGebra. Se você tem dois focos de uma hipérbole, qualquer ponto que esteja sobre ela, se você pegar a distância desse ponto até um dos focos, menos a distância até outro desses focos, dentro do módulo, isso sempre vai ser um valor constante, vai valer 2A, tá? E daí, turma, aquele triângulo retângulo que era possível fazer lá na elipse, ele também é aqui, só que ele muda um pouquinho, tá? Se você observar, eu tenho aqui a minha circunferência, né? E eu tenho aqui a minha hipérbole, aí eu tenho os vértices que formam a hipérbole o A1 e o A2, eles são chamados de eixo real. E nós temos os focos, tá? E esse eixo imaginário, que a gente chama na hipérbole, porque ele não tem uma parada ali, tá? Pela hipérbole, ele é imaginário, porque ele faz parte de um triângulo, de um retângulo que a gente chama retângulo gerador, que gera as assíntotas da hipérbole e que gera esse tamanho desse eixo imaginário. Então, por isso que a gente chama de imaginário, porque de fato a gente não vê ele na hipérbole, tá? Ele não faz parte da visualização quando você só plota a hipérbole, mas ele tem função, tá bom? E aí você pode observar o seguinte, que aqui tem o centro da minha hipérbole, ele pode ser na origem ou não, e a distância do centro até o meu vértice eu chamo de Azinho, né? E a distância do meu centro até esse semi-eixo aqui, né? Esse semi-eixo imaginário, Bzinho. Só que se você observar essa medida aqui, vai ser C por quê? Porque de centro até F2 não é C, no foco, e de C até um ponto V dessa circunferência, que fecha um triângulo retângulo aqui também é C. Por quê? Porque isso daqui é raio dessa circunferência que eu criei, né? Passando por F1 e F2 e centro em C. Então, eu posso dizer que isso aqui é C, isso aqui é B, isso aqui é A. Ou seja, a pitagórica que vale aqui agora é que o semi-eixo focal ao quadrado, ele é igual ao semi-eixo real ao quadrado, mais o semi-eixo imaginário ao quadrado. Perfeito? Tudo bem? Belezinha. Então, a equação da nossa hipérbole, ela muito se parece com a equação da elipse. A única diferença é esse menuzinho aqui, tá? Que se você pensar, você pode ligar lá com a definição. Na elipse, soma as distâncias e é 2A. Na hipérbole, subtrai e é 2A. Na elipse, é uma soma igual a 1, né? E na hipérbole, é uma subtração igual a 1. Só vai mudar um pouco a equação quando ela estiver virada. Mas se ela estiver com o eixo real paralelo ou sobre o eixo X, daí a gente tem que essa formação aqui, tá bom? Igualzinho. Perfeito? Tudo bem. Aí, turma, o que eu quero que vocês observem aqui? Que os meus termos, né? O meu A, ele vai determinar a distância que o centro está, né? Da extremidade da minha hipérbole. Então, ó, se eu ponho 5, a distância de C até A2 é 5. Se eu coloco aqui, que vale 8, a distância do centro até o B, né, os eixos imaginários, então ele vai ter valor constante para X, só o Y que vai mudar. Aquele mesmo esquema da elipse. Quem assistiu as outras aulas já consegue compreender isso bem, tá? E eu tenho que lembrar que o centro, ele só translada os pontos, né? Que se tiver um valorzinho de C, eu tenho que pegar o centro e adicionar o Bzinho, ou o Azinho, ou o Czinho em questão. Tudo bem? Perfeito? Ok, alright. Other thing. Nossa, tô muito brilhante. Nem sei o que eu falei. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a excentricidade. Lembra que a excentricidade é o quanto essa cônica ela se desvia de uma circunferência
Eu vou até deixar isso lá na parte de reconhecimento de uma cônica, uma parte lá de excentricidade, para vocês darem uma olhada, tá? Lá nos primeiros capítulos desse material. E essa excentricidade, ela é calculada pelo semi-eixo focal dividido pelo semi-eixo real, perfeito? E como que eu faço isso? Percebe que quando eu estava pensando na elipse, o meu foco, ele era dentro da elipse, e agora é fora. Então, a distância do centro até o foco é maior que a distância do centro até o vértice. Automaticamente, quando eu pegar o valor do semi-eixo focal, que é o C, e dividir pelo semi-eixo real, que é o A, isso vai ser maior que 1, porque o C é maior do que A, perfeito? Então, se é maior, nossa excentricidade, ela sempre vai ser maior do que 1. Então, parábola é igual a 1, a excentricidade. Elipse está entre 0 e 1, porque o A é maior do que C, né? Então, quando eu pego C e divido por um número maior, sempre vai ser menor que 1. E na hipérbole, sempre vai ser maior do que 1, perfeito? E aí, gente, existe um retângulo gerador que formam as nossas assíntotas, e eu vou até construir ele com vocês agorinha, na parte ali dos exercícios, para vocês entenderem como que se encontra esse B1 e esse B2, tá? Porque ele determina os extremos aqui de onde a minha hipérbole chega, ele determina o meu ponto ali onde o B1 vai, tá? O B2 vai, tá bom? E essas assíntotas, elas delimitam o crescimento da minha hipérbole. Elas vão chegar muito próximas, mas elas nunca vão se encontrar. E para você calcular elas, é fazer menos B sobre A, tá? Lembrando que vai ter o deslocamento em relação a x ou em relação a y. Então, é uma equação da reta, só que se tiver deslocamento de y ou de x, você tem que subtrair, perfeito? Então, vamos ao que nos interessa. Aqui eu deixei as fórmulas, né, que eu comentei com vocês, tá? Quando a gente tiver com o nosso eixo real paralelo ao eixo x, tá? Gente, observando essa equação aqui, é só você linkar com isso daqui, ó. x0 faz parte do centro e y0 também. Então, quando eu tirar aqui, ó, quem vai ser o x0? O 1, porque o menos é da fórmula. E o 1, porque o menos é da fórmula. Se não tem ninguém aqui, é 1, não é? Então, isso significa que o meu a é 2 ao quadrado, então o azinho é 2, e o b é 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Perfeito? Eu quero os vértices imaginários, eu quero quem é B1 e quem é B2. Se eu quero B1 e B2, tá tudo lindo. Por quê? Pensa comigo, você tem que o seu centro tá aqui, 1 e 1. O teu B1, ele sobe o valorzinho de B, não é? E o teu B2, ele desce o valorzinho de B. Então, não precisa de fazer nada, né? Se você tá no 1 e aumenta 1 em quem? Aumenta 1 em Y, porque tá reto, em pé. Vertical, varia Y. Horizontal, varia X. Então, se tu tem 1 para X e sobe 1, desculpa, para Y, e sobe 1, então o X vai continuar sendo 1, mais 1 vai dar 2. O teu Y vai dar 2. O seu X também é constante. Você tem 1, tira 1, desce 1, fica 0. Acabou. Então, quem são nossos eixos imaginários? Os nossos eixos imaginários é 1 e 2 e 1 e 0. 1 e 2 e 1 e 0. Letra E. Ok? Tá, mas eu vou te ensinar isso aqui e fazer essa construção lá no aplicativo, tá? No GeoGebra. Então, fica x menos 1 ao quadrado dividido por 4 menos. Então, bati o olho, x ao quadrado ou y ao quadrado tá negativo, é hipérbole, tá? Se for tudo positivo, elipse. Tem que pegar essa sacada. Y menos 1 ao quadrado, aí que é dividido por 1, não precisa nem colocar, igual a 1. Perfeito? Desenhamos a nossa hipérbole, então. Eu vou te ensinar como construir esse eixo imaginário aqui no nosso gráfico, tá? Eu vou aqui primeiro achar os vértices aqui, ó. Quem são os meus vértices? Vou digitar vértice da cônica. Então, vértice equação 1, criei eles. Eu quero renomear eles, então eu vou chamar de A1, para ficar bonitinho, como a gente sempre chama. Enter e A2. Perfeito? Criei o meu A1, criei o meu A2. Maravilha? Próximo passo... eu quero mudar essa malha aqui, gente.
provavelmente eu não deixei editar com o botão direito. Só um minutinho. Deixa eu só alterar um dado aqui. Configurações avançadas. Pronto, tá certo. Visibilidade. Feito, perfeito. Eu quero mudar aqui na configuração a malha. Eu quero pôr ela com tracejadinho e uma corzinha verde. Perfeito? Tá. Gravar. E agora eu vou lá no olhinho pra gente poder conseguir... Vocês já até viram, né? Aqui, seus Maria. Aí, vamos lá. Então, a gente tem o quê, pessoal? Ó, a gente tem x menos 1 ao quadrado dividido por 4 menos, abre parênteses, y menos 1 igual a 1. Perfeito? O que eu fiz errado, gente? Eu esqueci de levar aqui ao quadrado. Aí não vai nessa mantinha. Agora sim. Aí eu vou, então, clicar para achar os vértices. Perfeito? Vértice da cônica equação 1. Eu vou também... Gente, mas eu acabei de salvar o trem e voltou do jeito que não queria que ficasse. Vocês viram que esse trem tá de brincadeira com a minha cara, né? Vocês viram que eu acabei de mudar. Talvez ele ainda não aceitou. Achei aqui. Aí eu quero achar os focos, ó. Foco de quem? Equação 1. Achei os focos, certo? E eu já tinha renomeado isso aqui tudinho, agora vou ter que fazer de novo, né? A underline. E ainda nem ficou. Aqui, A underline 2. E o C. Foco underline 1. E... Ai, não posso mexer nisso aqui. Foco underline 2. Perfeito? Então, achamos aqui, tá? Agora, gente, eu vou criar com vocês aqui o centro. Então, é só fazer o ponto médio, ou de F1 e de F2, ou de A1 e A2. Eu vou chamar de C. E eu vou criar um círculo. Presta atenção, a gente até fez isso aqui lá na construção, ó. Eu vou criar um círculo que passe por... peraí que eu fiz errado. Eu vou criar um círculo que tenha centro em C e que passe por F1 e F2, ok? E agora eu vou criar uma reta. Então, eu tô te mostrando aqui aquele triângulo gerador, tá? Uma reta que passa por F1 e F2 e retas perpendiculares A1, AC e A2. Esse ponto A aqui eu posso apagar ele. Gente, o que aconteceu? Tá vendo que encontrei pontos que intersectam a minha circunferência? Você vai marcar todos eles, ó. Vem interseção de dois objetos, marca, 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 marca. E você cria aquele polígono. Esse aqui é o retângulo gerador, ó. 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 E aí, a interseção do retângulo com essa reta perpendicular que passa pela origem é quem? Exatamente. É o meu B1 e é o meu B2. Ok? Então, aqui, gente, eu acabei de te mostrar, vou esconder alguns objetos que eu não preciso mais, que foi só para me orientar. Aqui eu acabei de mostrar para vocês como fazer a construção, tá? Do retângulo gerador. Então, se você observar, primeira coisa que eu quero que vocês observem. A minha reta, as minhas assíntotas que eu tinha falado para vocês, elas passam aqui, ó, pelas diagonais desse retângulo. Então, se você constrói esse retângulo aqui, certo? Você já consegue... E tem mais, eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. Se você observar, essa distância de C até F, né? Gera exatamente aquele triângulo retângulo que eu falei lá para vocês, do C a B.
Por quê? Porque a distância esse eu quero. Se você observar, a distância de C até F é C, porque a distância de C é F2. Aqui é B e aqui é A. Então, é aquilo, tá? Então, quando você observa, é o centro mais uma unidade que era o Bzinho, chegou no 2, e o centro menos uma unidade que chegou no 0. Perfeito? Então, eu queria fazer isso aqui com vocês, para vocês perceberem que não são coisas aleatórias. Para construir isso aqui no GeoGebra é um pouquinho mais de trabalho, né? Mas você pode lembrar que você tem que achar B, pega o centro, soma B, pega o centro e tira B. Foco, mesma coisa, e os vértices, os As também, o eixo real, perfeito? Vamos lá, senão a gente não termina. Se tivermos a hipérbole, qual será a sua excentricidade? Eu expliquei para vocês que excentricidade é dado por C dividido por A. Dessa fórmula, não tem ninguém multiplicando x nem y, então é a fórmula lindinha, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado é menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho que o A é 6, porque 6 ao quadrado é 36. E o B é 3, porque 3 ao quadrado é 9, né? E aí, você tem o seguinte, então, você tem o triângulo aqui, perfeito? E aí, você tem que a tua hipérbole, ela vai ter, então, o A valendo 6, o B valendo 3, e você quer achar o C. Vai ficar C ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vai dar 36, mais 9 dá 45, né? Se eu fatorar o 45, dá para dividir por 5, que dá 9. Aí, raiz de 9 é 3, não é? Então, quem é teu C? Porque aí, quando eu fizer raiz, dá 3 raiz de 5. Raiz de 5 a gente fez hoje, no vídeo, né? Que é 2,2 vezes 3. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6,6 aproximadamente, certo? Aí, gente, eu vou até jogar esses dados aqui, ó. Eu vou jogar A6, B3 e centro 00 para vocês verem lá naquele gráfico que eu tinha deixado aqui, ó. O A é 6, o B é 3, o centro é 0 e 0. 0, ok? Ó, a excentricidade dá 1,12. Vamos ver se bate? Na verdade, eu poderia até ter deixado para multiplicar depois, né? Porque eu preciso de C dividido por A. 3 raiz de 5. Quem é o A? O A é 3 ou é 6? O A é 6, né? Aí fica raiz de 5 dividido por 2, né? Aqui cancela, sobra 2. Raiz de 5 dividido por 2. 2,2 dividido por 2 vai dar aproximadamente 1,1. Perfeito? Então, quer saber a excentricidade? Pega o C e divide por A. E aqui tem até o gráfico, ó. Esse gráfico expressado aqui, né? Cujo centro é 0,0, cujo o teu Azinho mede 6 e o teu Bzinho vale 3. Perfeito? Tudo bem? Se você quiser até aproximar aqui um pouquinho, ó, para poder ver esses valores, quando você pega o mouse e aproxima, aí ele vai aparecendo, tá? Aí lá, deixa eu ver. Só que aí fica tão pequenininho, né? Ali ainda dá pra ver, quase não dá pra ver mais o 3, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, você pode ir mexendo assim. Obtenha a equação reduzida da hipérbole centrada na origem, cujo eixo real A1, A2 vale 8 e o eixo imaginário B1, B2 vale 4. Se está centrada na origem, o centro é 0, 0, certo? Se o eixo real é 8, aqui é A1, aqui é A2, então dá para saber que o seu Azinho é 4. E se o B1, B2 é 4, o seu Bzinho é 2. Então, gente, não tem que fazer nada, ó. É aquela bonitinha, x ao quadrado sobre a ao quadrado, que é 4 ao quadrado, certo? Menos o seu eixo imaginário, ele tá aqui, né? E ela tá centrada na origem, menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então, fica x ao quadrado sobre 16, menos y ao quadrado sobre 4, igual a 1. Certo? Vamos jogar isso aqui lá no gráfico para vocês verem. A1, A2 é 8, então o teu Azinho é 4, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho
o teu Azinho é 4. O teu Bzinho é 2. E o teu centro é 0. Pronto. Chegou na equação. Eu acho que eu tinha que deixar essa janela de álgebra aqui, né? Com esses valores para vocês conseguirem ver a equação. Depois eu só vou diminuir isso aqui. Só que aí não dá para ver mais nada, né? Vamos lá? Vocês querem ver? Deixa só eu tirar um dos objetos auxiliares para vocês verem esta equação, tá? Aqui. Vou tirar isso de objetos auxiliares. Aí. Então, se você quiser ver tua equação aqui, ó, ela tá aqui, ó. Tá vendo? X ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Perfeito? Tranquilo? E aí, se eu resolver, chega naquilo que eu escrevi, né? Ai, gente, eu acho que essa aqui eu tinha que depois deixar um pouquinho maior, mas vai dar certo. Tá bom. Próxima. É a última, né? Eu quero x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4 representa uma hipérbole. Ele quer saber os focos. Gente, sempre tem que estar igual a 1. Então, vou pegar e vou dividir todo mundo por 4, certo? Vai ficar x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, aqui é menos, né? E isso daqui vai ser igual a 1, certo? Então, o seu Azinho é 2 e o seu Bzinho é 2. Aí é só você lembrar, ó. Posso até usar isso aqui, ó, para vocês lembrarem. O teu A mede 2, claro que aqui não seria assim, né? Seria menor, 2. Quem é teu C? Aí faz Pitágoras. C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aí 2 ao quadrado é 4 mais 4 é 8. Aí quando eu fizer raiz de dois lados, cancela o C. 8 por 2 é 4, mas raiz de 4 tem exata, é 2. Então, esse aqui ficou dentro da raiz, né? Só o de baixo que deu raiz exata, 2 raiz de 2. Só que tá centrado na origem, porque não tem ninguém subtraindo nem x nem y. Então, se tá focado aqui na origem no centro, basta ir 2 raiz de 2 para baixo, né? E 2 raiz de 2 para frente. Desculpa, para frente e para o outro, né? Aí, o que você vai ter, então? Você vai ter o seguinte, que aqui o y não vai mudar. Vai ser 0 e 2 raiz de 2. Na verdade, é o contrário, né? O x que muda, né? Não o y. Vai ser 2 raiz de 2 e 0. E para trás, menos 2 raiz de 2 e 0. Aqui é o teu F1 e aqui é o teu F2. Perfeito? Então, nos vemos aí, pessoal, no próximo vídeo, né? Para fechar essa sequência aí de vídeos sobre os exercícios, né? Que eu deixei no final de cada capítulo. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês esse vídeo. Desculpa me estender tanto. Um abraço, até a próxima. Tchau.